Graça e paz, é um novo dia, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Povo de Deus, quero compartilhar com vocês que o nosso Devocional Kairos já chegou aos 500 inscritos. Que Deus abençoe a vida de vocês, você que tem compartilhado, você que tem ajudado o canal crescer comentando, curtindo os vídeos. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Ore por esse projeto, ore pelo Devocional Kairos, para que a vontade de Deus seja feita aqui, que a mensagem do Senhor seja anunciada aqui e chegue a milhares de pessoas para a glória do Senhor. Pessoal, hoje eu quero falar sobre jejum, mas o jejum bíblico. Interessante que quando falamos sobre jejum no meio cristão, parece que há ainda alguma confusão, alguma dúvida por parte de muitas pessoas sobre o jejum bíblico. Tem muita gente dizendo que está praticando o jejum, mas na realidade ela não está praticando o jejum bíblico. E eu vou explicar a vocês por quê e também o benefício do jejum bíblico. Mas o que é o jejum? O jejum ele é a abstinência de alimento sólido e por vezes também de água por um determinado período de tempo, e o jejum bíblico ele tem o foco de um tempo de dedicação à oração, um tempo de dedicação à leitura da palavra, de também exame de consciência e também quebrantamento diante de Deus. Esse é o resumo aqui daquilo que seria o jejum bíblico. O jejum bíblico, nós encontramos vários textos no Antigo Testamento onde o povo buscava a presença de Deus e através da prática do jejum eles se dedicavam a um momento de oração específica, de uma busca mais intensa a Deus, clamando a Deus por uma resposta, expressando principalmente também o seu quebrantamento, o seu arrependimento de pecado, expressando a sua tristeza, o seu luto. Sempre o jejum estava envolvido nesse sentido. Então perceba que o jejum ele não é necessariamente simplesmente ficar com fome, porque o que muita gente faz, infelizmente, diz que está fazendo jejum é isso. Ela fica com fome, ela deixa de comer das 7 até o meio-dia, deixa de comer das 7 até as 18 e diz que isso é um jejum. Se o jejum ele não for acompanhado de oração, leitura da Bíblia, de uma busca mais intensa da presença de Deus, não é o jejum bíblico, é só ficar com fome. Talvez você está fazendo aí uma dieta e nem está sabendo, viu? Então o jejum bíblico, ele é na realidade acompanhado de oração. Então nós podemos ter oração sem jejum, leitura da Bíblia sem jejum, porém não há jejum sem oração, sem leitura da Bíblia, sem uma busca da presença de Deus, sem um tempo reservado na meditação da palavra de Deus, na busca do Senhor, porque senão o jejum perde o seu sentido. E você sabia que o Senhor já alertou o povo de Israel porque eles haviam perdido o sentido do jejum? Eles estavam se desviando do real foco do jejum e o jejum para eles estava sendo só mais uma tarefa, estava sendo como se fosse assim o cumprir de uma tradição. Isaías capítulo 58, versos 6 e 7 diz: Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Olha só o que o Senhor está dizendo em Isaías capítulo 58, no verso 6. Mas também no Novo Testamento, em Mateus capítulo 6, versos 16 a 18, nós encontramos o Senhor Jesus ensinando sobre o verdadeiro sentido da oração, ou pelo menos corrigindo a conduta dos fariseus em relação ao jejum. Nós não devemos ter uma prática de jejum semelhante à dos fariseus. O que Jesus ensinou foi o seguinte: quando jejuares, não vos mostrareis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O que o Senhor Jesus está dizendo? Que muita gente naquele tempo, os fariseus, muitos deles, eles faziam um jejum e eles ficavam tristes, com semblante triste, com a intenção de que todos vissem, olhassem para eles e falassem:
Esses homens são mesmo homens de Deus. Olha só como eles estão jejuando. Olha só esses homens fazendo oração. Eles são mesmo homens de Deus. Isso não é correto, como o Senhor Jesus Cristo nos anuncia aqui em Mateus capítulo 6. O correto é que você não pareça aos outros que você está jejuando. Ou seja, o jejum não é para demonstrar espiritualidade forçada para as outras pessoas. O jejum, ele diz respeito a nós e Deus. Ele diz respeito à sinceridade do meu coração diante do Senhor. Então, o jejum e a minha oração também, já vou aproveitar aqui o gancho, não é para me demonstrar uma falsa espiritualidade para as pessoas. Não é para mostrar algo para ninguém, mostrar que eu tenho poder, que eu sou santo ou algo nesse sentido. Não, é eu e Deus. É eu buscando mais intimidade com Deus. É essa oração que o Senhor ouve. É esse jejum que é aceito diante de Deus. Então, nós devemos tomar cuidado na conduta do jejum bíblico. Mas também eu quero falar dos benefícios do jejum. O jejum, ele nos dá bastante discernimento, porque nesse momento de intensa busca em oração, meditação na palavra, nós nos separamos das coisas que nos distraem. Então, no momento de jejum, não é momento para mexer no celular, não é momento para assistir televisão, para fazer nenhuma outra coisa. É para dedicar-se à oração e leitura da palavra. E com esse tempo, com esse foco maior, nós somos aptos a discernir sobre o que tem roubado a nossa atenção, sobre as nossas decisões, sobre o que nós temos feito diante de Deus, se é agradável ou não. Então, a nossa perspectiva espiritual se amplia. Então, nós temos um grande crescimento espiritual através do jejum. Mas o jejum também, ele é uma expressão de quebrantamento. O jejum, ele cabe muito bem naqueles momentos de grande tristeza por causa do pecado, na luta contra o pecado. O jejum é uma boa forma de vencer também atitudes pecaminosas, porque nesse momento nós entendemos qual é a real vontade de Deus para nós e nós somos fortalecidos na oração, no jejum, na leitura da palavra, a vencer o pecado, a santificar, a viver uma vida santa que agrada ao Senhor. Portanto, o jejum, perceba que ele diz muito mais respeito sobre nós do que necessariamente do que a Deus. Muita gente pensa que o jejum ele é um tipo de barganha com Deus. Aí eu vou fazer um jejum de 3 dias, vou fazer um jejum de 2 dias e Deus vai ter que responder a minha oração. Não é bem assim. Não é bem assim. O jejum não pode ser barganha com Deus. Esse não é o foco, não é a intenção do jejum bíblico. Então, que você possa reavaliar o seu jejum aí, se você tem feito o jejum dessa forma, tá bom? Mas que você possa sim, eu incentivo que você tenha a prática do jejum, claro, dentro das suas limitações. E aqui eu quero fazer um alerta. Você tome cuidado, principalmente em relação à sua saúde. Não saia fazendo nenhuma loucura. Você ficar vários dias sem comer, sem beber água. Cuidado se você toma remédio, se você não pode ficar dias sem comer, cuidado com isso, tá bom? Procure uma orientação médica se for o caso, e se você está iniciando no jejum, procure a orientação de alguém da igreja, alguém que já tem mais conhecimento, tem uma caminhada na fé e que possa te ajudar para que você cumpra um jejum bíblico e certamente será abençoador para a sua vida, tá bom? Eu espero que você seja tremendamente abençoado da parte de Deus praticando o jejum, que você cresça espiritualmente na prática do jejum, tá bom? Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, porque tu és bom. Tu és o nosso único e soberano Deus e nós te louvamos, nós te adoramos, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo cuidado do Senhor, obrigado pelos livramentos, obrigado, Pai, pelo alimento que o Senhor não deixou faltar. Obrigado, Pai, por todo o cuidado do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Pai, hoje falamos sobre o jejum bíblico. Nos dê sabedoria para que nós possamos buscar ao Senhor em oração, através de um jejum, possamos expressar o nosso quebrantamento diante do Senhor com sinceridade. Nos livre da hipocrisia de querer demonstrar uma fé falsa às outras pessoas, de querer demonstrar uma espiritualidade falsa às outras pessoas, mas que em nome de Jesus nós busquemos a cada vez mais intimidade no secreto com o Senhor, ao fechar a porta do nosso quarto, ao tratarmos de assuntos específicos e particulares
regulares na presença do Senhor. Que o Senhor sonde, conheça o nosso coração a cada dia, que o Teu Santo Espírito nos mova no sentido da santidade, no crescimento em santidade, que nós possamos viver uma vida santa que agrada e louva o Teu santo e poderoso nome. Pai, seja com o Teu povo, abençoe o povo que ouve aqui através do Devocional Kairos, a cada família, os livre do mal. Ajude eles, Pai, a viver uma vida santa, a ler a Tua palavra, a entender a vontade do Senhor sobre as suas vidas, a ter ousadia, intrepidez para cumprir a Tua vontade, anunciar o Teu Evangelho. Sê com Teu povo, Pai, todos os dias. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Cuide desse povo, livre de todos os males e os abençoe. Assim eu oro e agradeço com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa valorizar a prática do jejum bíblico. Que Deus te abençoe.